Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Estou falando diretamente dos estúdios da Brothers TV, estou aqui na cidade de Bauru. Espero que esse podcast chegue aqui em todo o Brasil, quem sabe aí no mundo, né, do outro lado do mundo. Então, você que está assistindo aí esse podcast, meu nome é Roberta Rodrigues, sou apresentadora desse podcast, sou pedagoga, sou escritora. Antes de eu apresentar minha convidada super especial que eu tenho hoje, quero falar um pouquinho sobre mim. Eu tenho escrito alguns livros, né? Eu escrevi um livro sobre depressão. Depressão aconteceu comigo, uma experiência de fé. Aqui nesse livro eu conto a trajetória da minha vida, como Deus me ensinou lições de vida através da depressão. Então, se você está passando por depressão, se você conhece alguém que está passando por depressão, esse aqui é um bom livro para você indicar, para você dar de presente. Ó, gente, estamos aí pertinho do Natal, compra de presente. Mas não é porque é a história da minha vida, não. Mas eu conto aqui as lições de vida que eu aprendi diretamente do divã, do maior médico que existe, né? O nosso Deus. Ele me ensinou muitas lições de vida e eu coloquei aqui nesse livro. E tenho escrito também alguns livros para crianças, né? Como pedagoga, eu tenho me especializado em histórias infantis e também uma mãe, né, de 3 filhos. Tenho aí um pouquinho de experiência para contar. Então, eu escrevi alguns livros infantis, inclusive esse daqui, A Menina que Não Gostava de Ir para a Escola. Eu me baseei na história da minha filha mais nova, Raquel. E esse livro foi escrito no intuito de ajudar crianças que estão aí com problema de ir para a escola, que não querem ir para a escola, estão dando trabalho. Então, esse livro aqui é um bom livro para ajudar essas crianças. Também escrevi um livro sobre bullying, porque nós temos ouvido falar muito sobre bullying nas escolas. Nós temos que combater o bullying, não podemos deixar o bullying acontecer. Nós, como professores, pedagogos, diretores, como pais, temos que combater o bullying. O bullying faz muito mal para as crianças. Às vezes, isso é um motivo delas não quererem ir para a escola. E aqui nesse livro, A Lagarta que Sofria Bullying na Escola, eu conto de uma maneira lúdica a história dessa lagartinha que venceu o bullying. Então, é um livro muito bom também para você ajudar a sua criança. Escrevi Pedro, o Menino do Coração Nordestino, que é um livro que fala sobre um menino aqui da cidade de Bauru, um menino real, que tem uma cordelteca aqui na cidade de Bauru, e o Pedro, ele ama o Nordeste, tem uma grande paixão pelo povo nordestino, e aqui eu conto a história do Pedro, da cordelteca que nós temos aqui, mas também conto um pouco do povo nordestino, sobre o Nordeste, sobre os cordéis. É um livro muito gostoso de ler, um livro que deve chegar aí nas suas escolas. E o meu último livro infantil foi esse, A Minha Gatinha Marie, que eu conto a história da minha filhinha também, que encontrou a gatinha durante a pandemia, e a gatinha Marie ajudou bastante a minha filha a atravessar aquele momento difícil que foi a pandemia. Ela trouxe muita alegria para a nossa família, essa gatinha. Então, é um livro muito gostoso para você ler na hora de dormir para o seu filho, tá bom? Então, esses são alguns dos meus livros. Agora, em dezembro, está saindo um livro novo, um livro para mulheres, com 30 histórias de 30 mulheres. Logo vou trazer essa novidade para vocês. Vou deixar aí todas as descrições desses livros, como você adquiri-los. E se você tiver alguma dúvida, quiser conversar a respeito, entra aí no meu Instagram. E vou deixar também o link aí da doutora, que está aqui hoje com a gente. Nós temos aqui uma história hoje de vida, uma história muito linda. Nós temos uma convidada super especial. É uma mulher incrível, né, estou conhecendo ela agora, mas eu já acompanho no Instagram, e ela transformou os desafios da sua vida em força, e ela tem construído uma carreira muito inspiradora, uma carreira com muito amor, determinação e principalmente com fé. A Carol, ela tem 35 anos, ela é casada, mãe de 2 filhos, o Luca, que tem 11 anos, e a Luísa, de 9 anos. A história da Carol é um exemplo de superação, resiliência, fé, e ela tem mostrado que, mesmo diante das adversidades, é possível transformar desafios em oportunidades. A história da Carol começou antes mesmo do seu nascimento. Ela tem uma história de vida muito forte. A mãe dela enfrentava uma gravidez não planejada, foi rejeitada pelo pai biológico da criança. No entanto, outra pessoa que Deus preparou, né, assumiu o papel de pai e acolheu a Carol e deu a ela um lar. Esse início foi marcado por rejeição, mas trouxe um peso emocional na vida da Carol, e ela carregou isso por muitos anos. Ela vai falar sobre isso para a gente.
Durante a infância, a Carol enfrentou situações traumáticas nos relacionamentos vividos por sua mãe, que deixaram marcas profundas. Apesar disso, essas experiências forjaram uma mulher resiliente e determinada. Desde cedo, a Carol demonstrou ser uma pessoa sonhadora e dedicada. Em vez de se vitimizar, né, pelas dificuldades, como muitas pessoas fazem, ela usou essas adversidades como combustível para buscar os seus objetivos. A sua determinação em reescrever a sua história mostrou que é possível construir um futuro pleno de realizações, independente das circunstâncias do passado. A Carol se casou cedo. Eu também me casei cedo, Carol. Mas a Carol se casou aos 25 anos, né? Não, antes, mas com 25 anos ela já era mãe de 2 filhos. Depois você fala com que idade você se casou. E eles têm 1 ano e 10 meses de diferença. Com o nascimento, né, das crianças, ela precisou adiar, claro, né, alguns sonhos, alguns planos. E ela adiou o plano de cursar uma faculdade para se dedicar à família. Mas assim que os filhos cresceram um pouquinho, a Carol já foi lá e estudou, cursou um técnico em estética no período noturno, se dedicou, mesmo com uma rotina intensa, né, entre os estudos, filhos, responsabilidades domésticas, ela se manteve firme nos seus sonhos. Ao concluir o curso técnico, aí ela começou a entender, né, atender, né, no espaço ali, na casa da sua mãe. Na casa da sua mãe, que foi uma das primeiras pacientes da doutora Carol. Ela tinha feito uma cirurgia plástica, buscava apoio, né, para o pós-operatório, e a Carol enxergou aí uma oportunidade. E aí ela decidiu se especializar nessa área. Aí a Carol fez cursos, mentorias, e ela se tornou referência no atendimento pós-operatório aqui na cidade de Bauru. Bom, depois da pandemia, a carreira da Carol alavancou. Ela vai contar pra gente por que aconteceu tudo isso. E hoje, a Carol busca expandir os seus horizontes, com planos de atuar em grandes centros como São Paulo, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro e por aí fora. Além de sonhar em levar o seu trabalho fora do Brasil, né? Nossa, já pensou que chique? A sua trajetória tem como base o apoio incondicional da sua família. O seu esposo, os seus filhos são os seus maiores incentivadores e eles estão sempre presentes em cada conquista, em cada desafio. Além de sua profissão, a Carol se dedica a um projeto social, que ela vai contar pra gente aqui, que é o futebol de base do Noroeste. Nossa, é muito interessante, eu amei saber sobre isso. Ela vai contar pra gente sobre esse futebol, né, que ela faz, que tem um objetivo de dar oportunidade para os meninos de 10 a 14 anos para participarem do Campeonato Paulista. Olha que lindo. Mas o projeto não visa lucro financeiro, mas promover o amor ao esporte e abrir portas para jovens talentosos. Esse equilíbrio entre trabalho e propósito tem sido fonte de gratidão e realização para a doutora Carol. A Carol acredita muito em Deus e ela acredita que Deus tem um propósito maior para a sua vida. Mesmo em meio às dificuldades, rejeições, ela sempre viu os desafios como parte de um processo de preparação para algo maior. Com fé, dedicação, foco, ela segue vencendo a cada dia. Então, gente, se preparem aí para uma conversa emocionante que nós vamos ter, cheia de aprendizado, cheia de inspiração. E eu quero dar boas-vindas para a doutora Carol aqui no nosso podcast, Elas por Elas. É uma honra receber você aqui. Obrigada, Roberta. Eu que agradeço a oportunidade. É o que eu falo. Eu não costumo contar essa minha história, assim, raras pessoas que eu abro, né, essa intimidade. Uhum. Mas eu falei, não tem como eu ir no podcast falar da minha trajetória sem contar o meu início. É verdade. Porque a gente, né, tem um início, todo mundo às vezes olha, fala assim, nossa, olha onde que ela está. Ai, deu sorte. Sim. Eu ainda tenho muito que alcançar. Estou caminhando só. Mas, assim, eu falei, não tem como eu não contar. Verdade. O que me motivou, o que me fez me tornar forte. Com certeza. E ter essa fé, sabe? Então, eu falei, eu preciso contar pelo menos uma parte da... o que Deus fez na sua vida até aqui. Isso. Né?
Então, você vai começar lá desde o começo. Conta aí pra gente como que foi, então, essa parte aí do seu nascimento. Sim. Essa questão, assim, foi uma coisa, assim, que eu e minha mãe, a gente sempre conversou sobre isso, né? Então, sempre foi muito aberto. Ela fala que ela teve esse relacionamento. Na época, ele não quis assumir, né? E então, uma outra pessoa surgiu, gostava muito dela e me assumiu, que é o meu pai, que eu falo, Deus foi tão maravilhoso na minha vida que deu alguém assim que eu pudesse chamar de pai. Bom, então bom. eu tenho ele muito presente na minha vida e sou muito grata por ele. E só que assim, a gente sabe que vai na igreja, né? Sabe o peso emocional e espiritual que isso carrega, né, na nossa vida. E ao longo do tempo, eu fui percebendo que assim, eu queria sempre aprovação das pessoas, porque querendo ou não, a gente fica com esse espírito de rejeição, né? E muitas vezes eu não entendia. Então eu sempre tentava aprovação. Eu acho que mesmo assim, medo de ser rejeitada novamente, seja amizade, relacionamento. E por conta também desses relacionamentos que minha mãe teve, que acarretou bastante trauma, eu falei assim, eu não quero isso para minha vida. Sim. Então, não é para eu provar nada para ninguém. Claro. É para eu provar para mim mesma que eu sou capaz, que eu consigo dar a volta por cima e que eu consigo fazer diferente. Então, assim, o meu sonho era ter a minha família, meus filhos e me tornar, assim, ter a minha profissão e tornar uma referência. Que bom. E fui buscando. Então, assim, eu nunca usei essa história para me vitimizar. Falar, porque tem muita gente, né, que... Eu falei, não, eu vou usar isso como uma oportunidade. Com certeza. E vou provar para mim mesma que eu sou capaz. Com certeza. E para ajudar outras pessoas, Sim. né? Então, assim, quando eu compartilho, as pessoas falam, nossa, Carol, você tinha tudo para dar errado. Porque, assim, tem muitas outras coisas por trás. Sim. Mas não. Então, aí eu me apeguei a Deus, conheci a palavra. Foi onde eu fui entendendo, né, essa questão de rejeição, o que acarreta. Fui sendo ministrada. E falei, não, eu vou fazer diferente. Eu vou dar a volta por cima. Amém. Que bom. Graças a Deus. E aí você se casou cedo? Quantos anos? Me casei com 22 anos. 22 anos. Aí, com 25 você já tinha os já dois tinha filhos? Os dois. Uau. Porque eu engravidei logo no início do meu casamento, né? Meu marido queria muito ter filho, ele ama criança. Então, tive o Luca. Aí, depois, eu iniciei uma faculdade de fisioterapia. Só que aí, eu ganhei o Luca, tive que parar a faculdade. E aí, quando eu fui fazer a faculdade de nutrição, porque eu sempre gostei dessa área da saúde. Então, a área da saúde, para mim, eu falei assim, é o que eu quero para mim. Certo. E gosto muito também dessa questão de alimentação. Fiz meu vestibular para fazer nutrição. Aí engravidei da Luísa. Aí eu falei, agora não tenho o que fazer. Eu fiquei 1 ano com o Luca, me dediquei à maternidade. Falei, nada mais justo do que eu me dedicar a ela também. Então, aí fiquei esse tempo parada. Ainda bem que casou cedo, né? Casei cedo. Fiquei, cuidei deles, cuidei da casa. E quando eles cresceram, falei, agora eu vou... Agora é minha hora. Agora é minha hora. Aí foi quando eu fiz a faculdade de biomedicina. Certo. E nem fez de nutrição, então? Não fiz. Olha só. Porque a minha mãe, ela era esteticista. Então, eu cresci vendo ela cuidar das mulheres e levar maca e atendia em casa. Falei, é isso que eu quero. É isso aí. Eu sempre gostei assim, sempre fui vaidosa. Falei, então eu vou. Então, aí a biomedicina, como tem um leque muito grande. Sim, verdade. E eu sempre quis trabalhar com os procedimentos invasíveis. E falei, então eu vou fazer biomedicina. Legal. Aí de manhã eu fazia faculdade de biomedicina e à noite eu fazia o curso técnico em estética. E com as crianças. Uau. Que eu tinha. Então foi difícil. Foi difícil. Mas aí eu terminei o técnico, já comecei a atender. Foi quando eu comecei a atender lá na sala da minha mãe. Ela falou, atende aqui em casa. E aí iniciou. Aí foi aparecendo paciente. Legal. E foi indo. E aí foi crescendo. Foi crescendo. E qual que foi o ponto de partida, então, da sua carreira? Como que você chegou onde você está hoje?
Quando eu iniciei na casa da minha mãe, eu lembro que, assim, não estava nem pronto ainda. A gente ainda estava cuidando de alguns detalhes e eu tinha colocado uma placa na frente da casa dela. E é uma avenida, assim, bem movimentada. Aí apertaram a campainha e era uma moça, ela falou assim, viu, você faz drenagem pós-operatório? E assim, eu tinha aprendido no curso, mas não era ainda a sua especialidade. A minha especialidade, porque pós-operatório demanda muito conhecimento, né? E eu vi ali uma oportunidade, porque ela falou assim, porque eu acabei de fazer uma cirurgia plástica e eu preciso fazer. A hora que ela falou preciso, eu falei, opa, eu tenho assim uma visão muito lá na frente. Falei, se ela precisa, é porque outras também precisam. Verdade. Então, eu vou me especializar nisso. Nessa área. Vou pegar uma parceria com algum cirurgião e vou focar nisso. Isso. E foi o que aconteceu. Olha só. Então, eu me especializei, fiz vários cursos, mentorias, consegui pegar parceria com cirurgiões. Então, assim, sou muito grata, até preciso falar deles. Com certeza. Dr. Luiz Gustavo Padilha, Dr. Aguinaldo. Aqui de Bauru. Aqui de Bauru. Então, assim, são médicos que, na época, eu pegava de muitos médicos, né? Mas esse foi o que você mais trabalhou. E o Dr. Luiz Gustavo Padilha é o que eu tô até hoje, assim, e eu indico de olhos fechados. E não teria como eu não falar dele, porque ele é maravilhoso. Que bom. Então, aí fui pegando, uma paciente foi indicando para outra, que foi indicando para outra, o médico, né? Porque, assim, a cirurgia plástica, o pós-operatório, é a continuidade ali do trabalho do cirurgião. Muito importante. Então, tem que ser alguém que ele tenha muita confiança, conhecimento, né? Então, graças a Deus, eu consegui essa confiança, deu tudo certo. E fui me destacando, fui abrindo portas, fui conhecendo pessoas. Que bom. E para minha carreira foi muito, então, muito, você muito continua importante. até hoje fazendo isso? Eu tô no pós-operatório. Terminei a minha pós-graduação em biomedicina estética, porque para você trabalhar com injetáveis tem que ter a faculdade e mais a especialização. Eu terminei e falei, bom, a hora que eu finalizar a minha pós, eu vou fazer os injetáveis. Certo. E tô nesse nicho agora. Entendi. Tô expandindo. Então, você está nas duas áreas. Eu não abri mão do pós, porque primeiro que ele abre portas para eu trazer outras pacientes para outros procedimentos. Para esses procedimentos, por exemplo. Isso. E as minhas pacientes de full face, que eu estou fazendo full face, botox... Tem uma confiança, né? São pacientes do pós. Então, eu já adquiri uma confiança. E o pós é algo que eu amo também. Então, eu estou ali nos dois. Que legal, que legal. Você vai falar aí pra gente o que é esse full face aí que você está fazendo. Vai contar pra gente. Vou falar. Mas eu quero saber aí como que você aprendeu... Não, o que você aprendeu, né? De mais valioso, com erros e fracassos, porque não é fácil chegar até aqui. Eu acredito que você deve ter errado bastante e fracassado às vezes, ou não, mesmo que não errou, mesmo que não fracassou, mas passou por adversidades, né? Então, conta pra gente como foi chegar até aqui e o que mais de valioso você aprendeu. Bom, eu sempre falo que a gente tem que ter uma história, né? E senão não tem graça a gente chegar e falar, foi tudo muito fácil. Então, tudo que é fácil não tem valor. Verdade. Então, a gente tem que passar pelo processo, a gente tem que acreditar que Deus está ali, confiar nele. E eu costumo dizer assim, às vezes, Deus ele fecha uma porta para abrir outra. Por quê? Porque ele é a porta fechada. Ele é a porta aberta, mas ele é a fechada também. Sim, verdade. Então, assim, muitas portas se fecharam para mim e em nenhum momento eu questionei. Eu confiei em Deus e acreditei que ia dar certo, porque eu sempre tive isso muito certo na minha cabeça, que Deus tem algo maior para minha vida. Amém. Então, eu creio muito nisso. E essa questão de ter fé e acreditar que tudo vai dar certo, pensar positivo. E é que isso. A porta fechada, ela não é o fim. Sim, às vezes é um livramento. Exatamente, um livramento. Ou então, tipo, não é esse caminho, eu quero te dar algo melhor. Sim, né? Algo melhor. E Deus, ele tá ali, você tem que confiar, ouvir, saber ouvir, pedir a direção de Deus. E na minha vida, assim, não tem um dia que eu acorde e não
não peça para Deus estar ali à frente Com de certeza, tudo, isso é muito cuidando, importante. abençoando, até porque o nosso trabalho, principalmente essa parte de harmonização, requer muito Com cuidado. certeza. Então eu falo, Deus, Muita abençoe minhas mãos concentração. para eu levar assim autoestima, beleza, cuidado e acima de tudo, né, cuida ali Com para certeza. Isso é muito importante. sim, Não, mas só de saber isso, você já dá um grande valor em tudo que você faz e a gente tem até uma confiança muito grande sim, de saber, né? sim, Que você está entregando para para Deus ali Deus naquele momento, né? Que todos Deus os vai te dias. guiar. Isso é muito Antes de importante. vir aqui também, falei, Deus, Isso aí. esteja à frente ali de tudo, Exatamente, né? para tudo na vida, né? Isso aí. E quais que foram os maiores desafios, então, que você enfrentou durante essa trajetória profissional? A pandemia, para mim, apesar de ter sido muito boa em relação... Eu falei um pouquinho sobre isso, aí você complementa. Isso. Por que ela foi boa? Com a pandemia, muitas mulheres ficaram em home office. Sim. Então, aumentou muito o pós-operatório. Então, foi assim, a época que eu Então, mais teve muitas atendi. mulheres que fizeram cirurgia Muito. durante a pandemia. Muito, assim. Foi a época que mais teve cirurgia plástica, Olha foi na só. pandemia. Devido ao home office. Interessante, não sabia. Foi. Então, assim, eu estava ali, foi uma oportunidade muito grande, onde eu trabalhei demais. Porém, por outro lado, eu tive que ser apoio emocional em casa. Por quê? Meu esposo, ele tinha uma escolinha de futebol, acabou perdendo, né? Nossa. Porque foi assim, eu acho que a pior coisa da pandemia foi aquela dúvida, aquela incerteza. A gente não sabia o que Verdade. o Ninguém que sabia estava de por nada. vir. É. Então, ele fechou a escolinha, ficou assim, a renda dele era a maior parte dessa escolinha. E apesar de para mim ter sido bom, eu tive que ali estar Dar esse presente. apoio para ele. Só que eu tive que não só estar presente emocionalmente, era um momento que eu estava terminando meus estágios, Nossa. fazendo meu TCC e atendendo um monte. Então, assim, Dois filhos pequenos. eu assim estava esgotada emocionalmente. Imagino. Eu quase desisti. Minha família falou, não, você não vai desistir. Eu queria trancar os estágios, porque eu atendia o dia inteiro. Nossa. Às vezes eu não tinha nem tempo de tomar banho, comer. Eu tinha que 7 horas estar no estágio, até às 11 todos Uau. os dias. Uau. Muito cansativo. E eu não via meus filhos. Então eu falei, não vou mais. Aí, graças a Deus, ele foi se reerguendo, as coisas foram dando certo. Foi um período bom para mim financeiramente também, então eu consegui ajudar ali. Mas, assim, foi um momento que eu difícil. falei, Então, eu acho que eu vou desistir. esse foi o período mais difícil, então, que você passou? Foi, profissionalmente. Foi. Sim. Aí depois veio também essa questão, quando eu resolvi migrar do pós-operatório para os injetáveis. A estética, né? Porque, assim, todo mundo me conhece no pós-operatório. E quando eu falei assim, não, eu vou fazer a pós, porque eu quero trabalhar com injetáveis também. Porque eu vejo ali uma oportunidade de oferecer. A paciente já está ali. Verdade. Ó, vamos dar continuidade no seu... Fazer um bioestimulador, melhorar. Porque a paciente que faz o pós... faz uma cirurgia, ela faz ali abdominoplastia. Isso. Daqui a pouco a perna, ela começa a se incomodar com a celulite da perna, o bumbum. E aí vai. Então eu vou... Cada hora acha um defeito. Cada hora a mulher é assim. E aí quando eu resolvi migrar, eu tive que deixar um pouco o pós de lado, deixei de postar. Então eu sabia do risco que eu estava correndo de não ter mais indicação, de perder paciente. E, ao mesmo tempo que muita gente me apoiava, muita gente também falava, não, você já está ali, já está cômodo. Mas, para mim... Não era o cômodo que você queria. Não queria. Eu sempre quero mais, entendeu? E eu sei que daqui a pouco eu vou querer mais e mais. Então, eu falei, não, tá cômodo, estão indicando, já me conhece, mas eu quero mais. Sim. E quando eu resolvi mudar, deu um baque, porque... eu tive que parar de fazer as postagens um pouco do pós, deixar o pós um pouco de lado. As pessoas começaram a questionar, você parou, tal. E no começo foi difícil. Aí teve um dia que eu falei assim, eu acho que isso não é para mim. Porque eu tenho essa questão de, se não der certo, tô sendo rejeitada, Entendi. Sempre tem que lutar com isso, Sempre tem que lutar com isso. Então, para eu não me frustrar, eu falo, vou encerrar aqui. E aí eu lembro que eu estava em casa num dia... assim, bem assim, nossa, será que é isso mesmo que Deus quer para mim?
E aí uma paciente que eu tinha atendido aquela semana mandou uma mensagem. E assim, eu não tinha conversado nada com ela referente à minha vida, nada. E ela ministrou uma palavra ali para mim. Falou, olha, Deus manda te dizer que é para você continuar, que a sua vitória vai chegar, para você não ter medo. Olha só. Assim, ela mandou um texto bem grande, mas ela falou, não desiste no meio do caminho, porque se você desistir, você não vai ver o que Deus tem preparado para você lá na frente. Olha só que lindo, né? E aquilo ali para mim foi, falei, resposta. Não, foi uma resposta. Eu falei, é isso. E aí as coisas foram surgindo. Pacientes começaram a me procurar para fazer full face. Então, assim, é muito difícil você fechar um full face. Sim. O que é o full face? Isso, explica pra gente. São várias aplicações de preenchedor no rosto. Então, full face, que é o rosto todo. O rosto todo. Então, você faz a mandíbula, faz a boca, o nariz. Porque, na verdade, a gente precisa fazer tudo. Olheira. E aí, normalmente, as pessoas vão... eu quero só fazer isso, aquilo. Uma coisa ou outra. E Deus é tão bom que essas pacientes que me procuraram... Era para fazer... Já fez tudo. Full face. O full face. Fechei mais de 5 ml. Olha, que bom. Então, consegui ter resultados bons. Preciso até postar. Então, assim, eu falo que é Deus na minha vida. É sempre Deus. Inclusive, também, a minha sala na pandemia... Quando aconteceu a pandemia... os hospitais pararam de fazer cirurgia. Verdade. E eu falei, e agora? Vai ter pós-operatório? Falei, vou ter que entregar a sala, porque como que eu vou pagar aluguel? Mandei mensagem para o proprietário da sala, falando, olha, eu não vou ter como arcar com... E eu já ia entregar. Sim. Que eu já estava naquela fase, a gente tinha perdido terreno, a gente tinha perdido muita coisa. Nossa. Eu estava muito frustrada. A gente tinha feito todo um planejamento e, de repente, a pandemia veio assim. Mas ele pegou e falou assim para mim, Carol, eu já sou um homem que tenho... Ele é um senhor já. Eu já fiz o meu patrimônio. Você está começando a sua história agora. Que lindo. Então, toca o barco. Que bom, né? Eu nunca vou esquecer. Foi usado por Deus, né? E ele, assim, é uma bênção. Eu estou na sala dele até hoje. E foi assim... Ele viu que você não estava fazendo isso por... eram forças maiores, né? Sim. Não era por inadimplência. Sim. E eu fui sincera, né? Sim. Falei, olha, eu estava com os meus aluguéis pagos, né? Mas eu falei, seu Geraldo, eu não vou conseguir. A gente não sabia o que ia acontecer. Porque tá tudo parado. E eu não posso atender. Falou, não, toca o barco. Só que aí veio um monte de... Aí, quando voltou as cirurgias, foi... Disparou. Olha foi só. Foi muito bom para minha carreira. Que bom, que bom. E você começou falando aí sobre o seu esposo, né? Que ele perdeu a escolinha de futebol. E aí ele voltou a ter escolinha de futebol. Como que surgiu essa parte aí do futebol que vocês têm feito juntos? O Vitor, quando eu conheci ele, ele já trabalhava com futebol, ele já era formado. Então, assim, futebol é a paixão dele. Ele trabalha em algumas escolas aqui em Bauru, particulares. Todo mundo conhece ele, tio Vitinho. Que legal. E quando ele perdeu essa escolinha, um amigo nosso apresentou um terreno para ele montar um campo para ele. E as coisas foram dando certo. A gente não sabe como que foi. Olha só. Mas a gente foi fazendo. Ele adiantou o FGTS, colocou grama, pessoas foram ajudando e ele conseguiu se reerguer. Que bom. Eu lembro que uma vez a gente foi junto carregando carriola, ele, as crianças, sabe? E ele se reergueu. E hoje ele trabalha com o Noroeste também, mas é um projeto, não tem, assim, ele não ganha nada. Certo, sem fins lucrativos. Era um sonho dele trabalhar com o futebol de base do Noroeste. Entendi. Porque até então não tinha mais em Bauru. Verdade. Então, desde 2023, ele está com a categoria de base sub-11, 12, 13 e 14, com outros... descobrir novos talentos, né? Com outros professores também, muita gente envolvida, né? Porque é tudo voluntários. Sim. E eu, final de semana, estou lá ajudando. Cuido das crianças com alimentação, lavo os uniformes. São crianças carentes ou não? Olha, tem os dois. Tem os dois. Tem muita criança ali que não tem condições nenhuma. Tem outras que já tem, é bem... Misturado. Mas assim, sempre a gente está ajudando, muitos pais envolvidos. É um projeto muito legal. Que bom.
Então, ele voltou a ter a escolinha. Voltou. Ele tá com a escolinha dele, tá com o Noroeste, tá dando aula nas escolas. Ai, que bom. Trabalha bastante. Que bom. E os filhos estão junto aí. Tá. As crianças vão junto lá para... Eles estão no campeonato agora, eles estão disputando o estadual. É? O Sub-13 foi campeão de estadual, o melhor time da região. Ó. E agora o Sub-11, eles estão lá em... Ai, esqueci o nome da cidade. Mas eles estão no 4º dia, já é a 4ª vitória. Nossa. Acredito que vão voltar campeões O tio também. Vitinho tá feliz, então. Tá feliz. Que bom. Eu queria que você falasse pra gente como que é, então, conciliar aí a maternidade, os estudos, né? Porque você continua estudando sempre, né? Sempre. Como que é conciliar tudo isso? Trabalho, família, final de semana lá no futebol. Como que é conciliar tudo, Carol? Sobra um tempinho para você? Olha, não é fácil. Não é fácil. Eu falo assim que a gente tem que ter foco, tem que ter constância. Eu ainda, além de tudo, eu amo fazer academia, eu gosto de atividade física, então eu tento administrar meu tempo assim de uma forma que eu consiga fazer tudo. Então eu já deixo tudo organizado, a minha agenda, trabalhar, terminei de trabalhar, vou para minha academia. Tem que ter tudo no horário certinho. Tudo organizadinho. Deixa a comida pronta, se não deixar, pega uma marmita. Eu tenho também o apoio da minha família, minha mãe, minha sogra. Elas me ajudam bastante. Sim, muito. Isso é muito bom. Isso. Elas me ajudam bastante. Então, é organizar. Eu organizo e vou, porque senão vem preguiça e a gente não faz nada. Mas sobra um tempinho aí pra Carol, de vez em quando. Sobra. Pra se cuidar, né? Sim. Tem que ter, né, um tempo pra você espairar a cabeça, Sim. né, Carol? Agora, semana que vem, a gente viaja também. Que bom, que bom. Vai pra praia, tá tranquilo. Isso aí. E, Carol, você lembra de alguma parte, assim, alguma hora que pode ser uma paciente ou algo que aconteceu que foi muito gratificante no seu trabalho? Ai, sempre tem, porque sempre tem, né? sempre falo assim que eu sou muito grata. Primeiro que assim, quando a gente vai escolher uma profissão, a gente tem que escolher aquilo que a gente ama. Porque quando a gente trabalha com o que a gente ama, deixa de ser trabalho. Verdade. Então, eu posso sair 6 horas da manhã, chegar meia-noite em casa. Para mim, todos os dias é gratificante, porque eu conheço... pessoas passam pela minha vida e, assim, eu tenho pacientes que me mandam mensagem até hoje. Olha só. Eu gosto de conversar, você percebeu, né? Sim. Então, assim, pedindo conselho, pedindo ajuda. Então, isso para mim, assim, não tem preço. Né? E, claro, também, assim, esses dias eu atendi, era uma coisa, assim, pra gente, assim, tão assim, né? Ela tinha o sorriso gengival. E fez a aplicação do Botox para corrigir uma coisa, assim, pra gente, profissional, simples, que é tão simples. Ela falou, nossa, mudou. Ficou muito feliz. Então, cada relato, cada pessoa olhar no espelho e falar, nossa, você mudou, assim, obrigada. Isso para mim não tem preço. Bom, tá vendo? Gratificante. Deus tem usado suas mãos, sim, né, para abençoar pessoas. E você então escolheu a biomedicina porque você já queria trabalhar então nessa área de estética? Sim, sempre gostei. Sempre gostou? Sempre gostei. Eu sabia que desde o início, assim, desde pequenininha. Mesmo lá quando você fez a parte de pós-operatório, você já tinha assim o seu foco de chegar na área de estética? Sim, é que na verdade assim, desde pequena eu sempre falei que era algo da saúde. Médica, tanto que eu comecei a fazer a fisioterapia. Por causa disso? Por conta disso. Mas ainda eu falei, não sei o que é nutrição, porque eu gosto também de falar muito sobre alimentação. Sim, que é muito importante, né? Pego no pé das pacientes, falo bastante com elas sobre isso. Cuidar, né? Mas, assim, a biomedicina foi um presente para mim, porque é uma área muito ampla. A gente consegue, assim, trabalhar... São mais de 35 áreas que a gente consegue atuar. Olha só. E hoje, assim, a parte de estética dos injetáveis está muito em alta. E, assim, é você ter foco e saber trabalhar, ter conhecimento, buscar, né? Porque todo dia a gente tem que estar estudando, tem que estar buscando. Porque todo dia tem inovação, né? Sim, todo dia tem coisa nova. Todo dia. E, por exemplo, como que você vê, assim, esses profissionais que às vezes a gente ouve falar de erros que eles cometem nos pacientes? Por exemplo, eu vi essa semana mesmo no Instagram
acho que ela é modelo, é atriz famosa, Uhum. que ela fez um procedimento que colocava um fio. E aí ela mostra, ela tirando o fio do rosto dela, tipo, porque ficou saliente, ela mesma tira. Ou seja, você acha que essa mulher não tinha dinheiro para pagar um profissional caro, vamos dizer assim, Sim. né? Então não basta ser um profissional caro. Tem que né? ter. Você tem que ver um monte de coisa por trás. E a gente tem que escolher aquilo que a gente mais se identifica. Eu não gosto de trabalhar com fios. Por enquanto, não é a minha área, não é aquilo que eu domino. Então, assim, a gente tem que ver aquilo que a gente domina, porque não adianta fazer de tudo. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você tem que se especializar em um e ficar bom naquilo. E ficar bom naquilo. Exatamente. Né? Porque a prática torna você... leva à perfeição. Então, assim, não adianta pegar várias coisas. E tem profissional aí que quer fazer de tudo. Entendi. E acaba num... É claro que, às vezes, não, a responsabilidade não é do profissional também. Sim. Muitas vezes, também tem o paciente, questão de organismo. Que rejeita, por exemplo. Então, são procedimentos mais complicados. Por isso que eu priorizo trabalhar com aquilo que eu domino. E você trabalha mais com o rosto ou corpo? Os dois. Os dois. Eu, de início, era mais corporal, né? Fiz uns cursos de glúteo. Agora, eu tô para fazer um outro curso em São Paulo. Me especializar bem nessa área de glúteo. Mas faço o rosto também. De início, eu sempre falei assim, eu não quero fazer rosto. Porque é complicado. Muita responsabilidade. Porém, quando eu comecei, eu gostei. Se apaixonou. Porque o rosto, o que acontece? A paciente já vê ali na hora. Verdade. O corpo depende muito dela. Dela se alimentar bem. Sim. Muitas fazem procedimento, daqui a pouco vão lá beber. Aí não adianta nada. Não adianta muita coisa. Não fazem uma atividade física. E eu sempre falo, tem que ter um equilíbrio, né? E o rosto não. O rosto legal é que você faz ali um preenchimento de queixo. Já sai na hora. Alongou o rosto, ela já está feliz. Arrumou a simetria do nariz, colocou uma boca. Então, assim, gosto dos dois. Entendi. E esse de glúteo, eu tenho visto bastante na internet. Seria para o quê? Para preencher a celulite? Isso. Para fazer... trabalha com um bioestimulador de colágeno, né? Que ele vai ali estimular o colágeno da região, melhorando o aspecto. Então, já melhora a celulite, flacidez, aquela queda. Porque não adianta, a gente com a idade vai caindo tudo. E o bioestimulador, assim, é o carro-chefe de bioestimulador de colágeno. Hoje não tem nada no mercado assim melhor do que o bioestimulador de colágeno. Associado ao preenchedor, porque aí ele vai corrigir a simetria. Então, essa parte aqui que as mulheres têm, aquela depressão trocantérica. Certo. Então, fica maravilhoso. E é um procedimento que está cada vez mais em alta. E ele é difícil de ter rejeição, né? Não, o bioestimulador e o preenchedor não, porque difícil. O ácido hialurônico a gente produz no nosso corpo. Então, assim, agora aquele PMMA, assim, tem profissional que trabalha a respeito, mas eu não... E esse pode ter rejeição? Esse pode. Certo. Porque eu vejo que ainda tem muitos tabus, né? E muitas mulheres que têm medo, falam, eu não vou pôr essas coisas não dentro do meu corpo. Elas acabam confundindo. Isso, exatamente. Tem paciente que leva até o marido para explicar. Eu falo, não, traz, que eu explico para ele o que é o ácido hialurônico, o que é o PMMA. São duas coisas totalmente diferentes. Tem muitos médicos, profissionais que trabalham com PMMA, mas eu, particularmente, não sou a favor e não porque ele é mais perigoso, né? Perigoso, pode dar rejeição a longo prazo e fica bonito. Mas, assim, a gente tem que... é um risco, né? Priorizar a saúde. Tudo que for mais natural possível é melhor, Sim, sim, com certeza. Bom, e eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse projeto social do futebol, né? Voltando lá... Quais os impactos que vocês esperam gerar nessas crianças? É maravilhoso, porque o Campeonato Paulista, que é o intuito desse projeto, é o maior campeonato que tem do Brasil. Então, é onde são revelados os jogadores. Tanto que teve jogadores nossos aí que já assinou com São Paulo, o nosso goleiro do Sub-11 assinou agora com o Corinthians. Olha, que legal!
Então, a gente espera olhar lá na frente e ver esses meninos realmente decolando, né? Decolar. Tá num time grande, Corinthians, Palmeiras, São Paulo. Vocês estão dando essa oportunidade para eles. Dando essa oportunidade. E sem nada em troca. Sim, apenas sim. Pelo amor mesmo. Que legal. E agora eles terminaram recentemente esse campeonato. Ficaram entre os... Bom, acho que... Não sei se foi entre os 8 melhores. Mas, assim, para 2 anos... Porque eles treinam no campo de futebol lá do meu marido, em vista de outros times profissionais. Eles treinam todos os dias, tem toda uma equipe por trás de... A gente tem também fisioterapeuta, tudo, mas é diferente. Os nossos meninos treinam 2 vezes na semana. Então, chegar aonde eles chegaram... já é uma grande vitória. Com certeza, com certeza. Que bom, parabéns para vocês, viu? Que Deus Obrigada. continue abençoando esse trabalho lindo. Amém. E você está indo aí para outros horizontes, São Paulo, quer ir para o Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, fora do país. Conta aí pra gente, como que é isso? Bom, eu sou sonhadora, né? Eu, desde pequenininha, eu nunca me contentei com um pouco. Eu sempre quis mais e mais e mais. Então, eu sei que a hora que eu chegar em São Paulo, eu vou falar, opa, São Paulo, agora eu quero... Nós fomos recentemente para São Paulo, nós, porque eu conheci uma pessoa, doutora Thaís Campos, uma pessoa maravilhosa. Aqui de Bauru também. Aqui de Bauru, ela é dentista, ela veio do Rio de Janeiro. E a gente se conheceu através de uma outra paciente em comum. Certo. E assim, quando você fala, eu quero ir para São Paulo atender, tem muita gente que vai te apoiar. Só que tem muita gente que vai jogar terra. Jogar pedra, Vai falar, mas é difícil. Não é assim. Sim, sim. E aí eu falo, mas assim, se fosse fácil, todo mundo estaria... Verdade. Né? As coisas são difíceis. É possível? Se é possível, então vamos tentar, né? As coisas são difíceis mesmo. Então, assim, se a gente não tentar, o não já tem. Verdade. Mas eu vou ir, eu vou tentar. E a Thaís, a gente conversando, ela falou, eu quero atender em São Paulo. E quando eu ia para São Paulo, eu nunca tive o sonho de morar em São Paulo. Mas de uns tempos para cá, eu visualizo muito as coisas. E eu passava, assim, pelos prédios e eu me visualizava atendendo, saindo do prédio, sabe? De jaleco. E eu falando já para o meu marido há um ano, 2 anos atrás. Um dia eu vou atender aqui em São Paulo. Olha só. E aí conversei... Porque hoje chegar em São Paulo é o auge aqui do Brasil. Sim, acho que é São Paulo mesmo. É maravilhoso lá de atender. E eu falei com ela falou, eu quero atender em São Paulo. Eu falei, eu também. Então vamos ver sala. Então a gente começou a ir atrás. Legal. Vocês 2 juntas? 2 e deu super certo. Ela faz só a parte de dentista? Ela faz harmonização facial. Harmonização facial, que é diferente do que você faz. Harmonização também. Ela não trabalha muito com a parte de dente, né? Certo. Porque os dentistas, eles podem atuar também na harmonização. Eu vou tentar focar mais no corporal lá em São Paulo. E ela facial. E aí eu deixo o facial mais aqui para Bauru. Porque a nossa intenção é ficar um pouco lá, um pouco aqui. Então, a gente não vai te perder aqui de Bauru, vai perder. não, né? Não. Que bom. A intenção é ficar uma semana em São Paulo, volto para Bauru e, quem sabe, aí Rio de Janeiro. Nossa. Porque Rio de Janeiro, para bioestimulador no glúteo, é muito bom. Verdade. Harmonização glútea. É verdade. Então, assim, encontrei uma pessoa que tem os mesmos objetivos. Sonhadora também. Sonhadora. Falei, vamos. É isso aí, doutora. E tem tudo a crescer. Você aí com essa garra, coragem, fé, vai muito longe. Com certeza. Se Deus quiser. Com certeza, vai muito longe. Então, essas são suas metas e planos para o futuro? E você tem mais planos e metas para o futuro? Conta aí pra gente. Com certeza eu vou ter muitos planos. eu também penso em dar curso. Eu gosto bastante. De ministrar, de ensinar. Então, a intenção agora é, a partir de janeiro, a gente vai começar a atender lá na Oscar Freire, em São Paulo. E, a partir daí, eu quero já montar alguns cursos pós-operatório, harmonização. Vou fazer esse curso de harmonização glútea também. Então, a intenção é... E eu tenho muitas pacientes que moram fora também, que me chamam para ir atender. Tem paciente de Dubai, paciente de New Jersey. Que vem aqui para o Brasil, por exemplo? Elas fizeram cirurgia, conheci e me oferecem. Vem aqui, vem atender, eu consigo paciente para você. Então, penso também em atender lá fora. De sair para ir lá. Sim.
Entendi. Eu É só levar a maletinha sim, e pronto. Com certeza, eu sempre vou ter alguma coisa, porque eu falo assim, a vida da gente é movida a sonho. É verdade. Se a gente não tiver sonho, se a gente não tiver objetivo, não tem graça. É verdade. Então, o que me motiva todos os dias Sonhar. é sonhar. Né? E eu falo, eu vou... Não sei, às vezes não é a vontade de Deus. Sim, mas a gente tem que tentar. Mas eu vou tentar. Que é o que você falou, da porta aberta e a porta fechada. Isso. Né? Como que a gente vai saber? Como? Não tem como, tem que tentar. Tem que tentar. Eu também sou muito sonhadora. Eu sonho até alto demais, às vezes. Sim. E assim, e o que é para acontecer, Deus abre a porta e acontece. E às vezes eu falo com meu pai, né? Que meu pai, que é o meu pai sim, mesmo. Sim. Ele fala, o que foi já, Carolina? O que você já está inventando? Ele só concorda. Minha mãe fala também que eu sou inventadora de moda. Eu falo, olha, o que você acha? Então, eles sabem que tudo que eu falo, tudo que eu faço, eu sou teimosa, eu vou fazer. Isso aí, doutora, é verdade. Isso é muito bom. E para nós encerrarmos, né, a gente está chegando já no final, queria que você falasse então um pouquinho mais sobre os trabalhos que você faz aí na sua clínica. Tipo, quem está assistindo a gente agora, quiser te procurar aqui em Bauru, né? Ou se você está em São Paulo, porque ó, esse podcast chega em muitos lugares, viu? Vai chegar. Então, você está aí no Rio de Janeiro, está em São Paulo, está em Dubai, está lá em Nova York, ó, já pensou? E você quer contratar a doutora Carolina ou para o pós-operatório, ou aí para fazer full face, para fazer um glúteo. Então, fala pra gente tudo que você faz para essa pessoa que está nos assistindo poder procurar você. Bom, então, atualmente eu faço pós-operatório. Tipo, fez uma cirurgia plástica de barriga, por exemplo. Eu acompanho todo o pós. Precisa daquela massagem. Isso, drenagem, ultrassom, corporal laser. Inteirinha. Tudo completo. O pós-operatório é bem completo. A cicatriz, né? Cicatriz, o laser. Isso. Então, assim, é um pacote bem completo, com ultrassom, drenagem. É porque eu falo assim, o pós-operatório não é só a drenagem, né? É tudo. Então, é o laser ali para cuidar da cicatriz. Então, eu faço todo esse acompanhamento, oriento. E a parte de harmonização, botox, preenchimentos no geral, né? Labial, malar, que é o full face. Bioestimuladores de colágeno corporal, no glúteo, na mão, colo, interno de coxa. Pode ser aplicado em vários lugares, então? Pode ser aplicado em todos os lugares. Legal. Na mão também, olha pescoço, só. no rosto. Enzimas também. Enzimas, né? Para celulite, tratamento para celulite, gordura localizada. Tudo que envolve o corpo, eu faço. Que legal, doutora. Então, gente, vocês já sabem, ó, fiquei até com vontade de conhecer a doutora Carol lá na clínica. E você tem uma clínica aqui? Eu tenho. Eu atendo lá no edifício Lumina, na Nações Unidas, naquele prédio espelhado. Certo. E eu até estava com um projeto para reformar tudo. Agora eu vou ver o que eu vou fazer para conciliar São Paulo e Bauru. Vai dar tudo certo. E para nós fecharmos aqui nosso podcast, eu queria que você deixasse um conselho, né, para as mulheres que estão nos assistindo. Você olha para aquela câmera ali, um conselho que você daria para outras mulheres que estão enfrentando desafios, né, nas suas trajetórias pessoais, profissionais, né? Deixa um conselho aí para as mulheres. Bom, primeiramente, colocar Deus em primeiro lugar na vida da gente. Eu falo assim que sem Deus nós não chegamos em lugar nenhum. Então, traçar metas, eu sempre coloco muito no papel o que eu quero, o que eu desejo. Eu mentalizo aquilo e traça meta, traça planos, não desiste. A gente não pode desistir, a gente tem que persistir no que a gente quer. E tem uma frase que eu levo para a vida, assim, a constância leva ao hábito. O hábito leva à excelência. E a excelência gera resultado. É verdade. Então, assim, ser constante na nossa vida para tudo. Seja uma atividade física, seja algo que a gente busca, que a gente quer. Seja constante naquilo. Não desista. Vai ter pessoas que vão querer te fazer parar, mas pode ser que uma porta se feche, porque é aquilo que eu falei, às vezes Deus não está no negócio, mas às vezes ele abre outra porta. Mas não desistir. É isso mesmo. Ser constante e fazer tudo com excelência. Eu acho que na minha vida, assim,
eu só, assim, claro que eu tenho ainda muito caminho a percorrer, mas nós. tudo que eu faço é sempre com muita excelência e amor. Então, coloca amor, coloca excelência e Deus em primeiro lugar. Amém. É isso mesmo, doutora. Com Deus na frente, o barco vai, né? Sim. O barco não afunda. Não tem como. Ele balança, mas não afunda. Mas não afunda, é verdade. Que bom. Olha, foi um prazer recebê-la aqui, viu? Você abrilhantou aqui nosso programa hoje, nosso podcast. Foi muito bom mesmo te conhecer. Eu sempre trago aqui mulheres inspiradoras, né? Com histórias inspiradoras de superação, né? Sim. Porque a maioria das mulheres que vem aqui no nosso podcast, elas chegaram onde chegaram porque tiveram tudo isso que você falou. Sim. Coragem, fé, resiliência, determinação, constância. Sim. A gente não pode desistir no primeiro obstáculo. Sim. Né? Porque se você desiste, depois você vai ficar a vida inteira se perguntando: e se eu tivesse feito? E se eu tivesse continuado? Né? Sim. Então, claro que tem hora que Deus fecha a porta. Sim. E você vê que a porta está fechada. Você tenta ir, não vai. Né? Deus fecha completamente. Aí Ele muda a sua rota. Você fala, nossa, eu estou aqui numa coisa que eu nem imaginava, né? Porque Deus mudou a rota. Sim. Mas agora, nessa constância, é muito importante, Sim. né? Você persistir nos seus ideais, nos seus sonhos. Não pode desistir. Não pode, no primeiro obstáculo. Sim. Porque luta a gente vai ter, né, doutora? Tem Faz tantas parte, lutas, né? Que nós passamos. Eu falo assim, pra gente chegar no objetivo, vai ter o processo. Exatamente. E a gente só chega no resultado se a gente conseguir passar pelo processo. Isso. Até mesmo pra gente dar testemunho e falar, depois, não foi fácil, mas eu consegui. Exatamente. E hoje eu sei, assim, que lá na frente meus filhos vão olhar pra mim e vão falar, olha, tudo que a minha mãe passou. Então, assim, eu procuro ser o maior exemplo para eles. Isso mesmo. A gente não sabe que área eles vão escolher, mas o que quer que eles escolham, tem um testemunho seu, do seu esposo. E né? tudo vai ser difícil na vida. É verdade, é verdade. Porque é aí que tá o bom da vida. Que a gente tem que passar e no final tem a vitória. São as lições, né? Sim. As lições de vida que a gente aprende Sim. Durante a dificuldade. É isso. E é bom aprender e tirar nota 10. Sim. Né? Mas dá tudo certo. Vai dar certo, é verdade. Então, muito obrigada mais uma vez, Eu que agradeço. Pela sua companhia, pela sua história, por você ter vindo aqui, aberto o seu coração, Sim. contado aí, como você falou, coisas que às vezes você não conta, né, corriqueiramente. Sim. Não vai sair contando sua vida para todo mundo, né? Sim. Mas eu acho muito importante porque agora as suas pacientes, né, as clientes ou as pessoas que estão nos assistindo vão poder conhecer um pouquinho mais da Carol. Com certeza. O que tem por trás dessa profissional dedicada? Sim. Né? Tem aí uma história de vida, uma história de família, uma história de resiliência, uma história de persistência, né? Então, você está onde você está, primeiramente, com certeza você falou aí, porque Deus te colocou, Sim. mas porque você lutou para chegar até aqui. Sim. Né? Então, isso é muito importante e eu sei que o seu testemunho hoje vai alcançar muitas vidas. Amém. Obrigada pelo convite, por dar a oportunidade da gente contar a nossa trajetória. Sim. E eu acredito que, assim, isso impacta muito na vida de outras mulheres. E, assim, às vezes alguém está precisando ouvir... Uma pessoa, né? Já valeu a pena. Já valeu a pena, é verdade. Nosso podcast é feito para isso. Às vezes, uma pessoa que precisa ouvir aquela mensagem, aquela Sim. história, vai ser abençoada. Esse é o nosso intuito. Aí valeu a pena tudo, né? Sim, com certeza. Com certeza. Mas muito obrigada, viu, Carol? Eu que agradeço. E nós estamos indo para um espaço novo e a gente quer ter você de novo aqui para você com contar certeza. aí sobre as suas aventuras lá na cidade de São Paulo. Sim, com certeza. Mais para frente vamos Vai ter outros testemunhos. Outros testemunhos para você vir contar aí pra gente, tá bom? E com a doutora certeza. e a sua parceira, a Thaís Campos. A Thaís, trazer ela aqui também, viu, Thaís? Um beijo para você, bem-vinda aqui também ao nosso podcast. Isso, com certeza. Tá bom? Então, um beijo para você, leva lá um abraço pros seus filhos, pro seu esposo, pro pessoal lá da clínica, para as clientes, todo mundo que assistiu nosso podcast, receba aí nosso abraço. Muito obrigada mais uma vez, que Deus abençoe grandemente sua vida, Amém. Seus projetos, continue te usando grandemente, usando suas mãos para abençoar outras vidas, como Ele já tem feito. Amém, obrigada. Amém? Deus abençoe, Carol. Obrigada. Gente, esse foi mais um podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast de hoje, dessa entrevista, dessa história que a Carol contou, essa superação de vida, né? Essa história inspiradora de uma pessoa resiliente, lutadora, batalhadora,
cheia de fé, e que você também, né, saiba que você precisa ter essa constância, essa insistência nos seus sonhos. Não desiste não, diante de qualquer obstáculo, diante do primeiro obstáculo. Tenha fé, lute, tenha coragem, que vale a pena. Lutar pelos sonhos vale a pena. Depois a gente colhe os frutos. Se aquela porta se fechar, Deus abre outra, e às vezes muito melhor, tá bom? Então não desista. Um abraço para você, Deus abençoe e até o próximo podcast. Esse foi mais um podcast Elas por Elas. Até mais, tchau, tchau!